Buenas, meu povo! Vamos ao nosso 8º episódio do podcast Papo de Fazenda. É isso aí, é o nosso podcast da Fazenda Esperança. A gente separa um momento para falar direto contigo, uma opinião, falar de assuntos interessantes que envolvem a pecuária, genética, negócio, empreendedorismo, vendas, relacionamento, carreira, pessoas, para que tu possa ouvir na estrada, na hora do mate, andando de alto, na hora do café, na varanda, tomando um tererê, indo e voltando da fazenda, naquele momento da correria, 10, 15 minutinhos, puf, mais um assunto bom, mais uma opinião, vamos para frente e é assim que faz. Nesse nosso 8º episódio, nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é touro ou IATF? Qual é o melhor? Qual é o mais barato? Eu vou mostrar como muitos produtores estão sendo influenciados muitas vezes e tomando decisões que não são as mais acertadas, ou por uma questão de moda, ou por não ter uma capacidade de avaliação melhor e técnica do seu próprio cenário para saber o que é mais adequado para o seu caso concreto. Então é isso. IATF ou touro? Vamos começar com IATF. Em 2000, haviam 100 mil vacas sincronizadas num universo de 7 mil inseminações, ou seja, usavam 1% de IATF por vaca inseminada. Hoje, já utilizam 93% de IATF por vaca inseminada, ou seja, nos últimos 20 anos, gente, isso cresceu em média 34% ao ano. É incrível o crescimento. E anota aí que não é o tema de agora. É exatamente isso que vai acontecer com o embrião, tá? Mas vamos lá, vamos para frente. O professor Pedro Baruzelli, esse craque, disse aí numa palestra no início do ano que em 20 anos essa tecnologia custava 37% do valor do terneiro, do bezerro, e hoje chega a custar 5%. Assim como custava 3% da arroba do boi e hoje custa na faixa de 0,46%. Essa é uma informação do início do ano, então para a gente avaliar preço também lá daquela época. Gente, IATF é uma baita ferramenta. É muito bom, é maravilhoso. Ele antecipa a prenhez, ele faz concentração de parição, ele impacta não só num melhor manejo, mas também numa produção muito mais qualitativa. São animais melhores, melhorados por touros melhores. Então isso é incrível, sabe? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante dessa tecnologia, que traz um maior aproveitamento genético com o número de animais melhorados por touro de exceção, que na fazenda pode até que hajam vários, mas não serão todos os touros animais completamente excepcionais, porque se usa touros de qualidade, mas para repasse. Tu tens acesso com IATF à genética que não se acessa com touro, inclusive genética de fora do país. Então, realmente é uma técnica que se desenvolveu. Hoje, claro, lá atrás com um pouco mais de preconceito sobre os resultados, inclusive com profissionais que não eram tão habilitados para fazê-la, mas hoje já é disseminada em larga escala, com resultados incríveis, cada vez com melhores protocolos, mais informações para a gente entender os resultados. Então, sem dúvida, algo sedimentado e que é muito bom para ser utilizado. O touro. E o touro, agora, depois de tudo isso que tu falou de bem do IATF, né, Rafael? O touro, coitado, ficou lá abaixo do cu do cachorro. Não, o touro é a forma mais eficiente de concepção dentro de um sistema de cria, sabe? O touro não tem vez, o touro, é a forma natural de concepção, onde com certeza aquele animal, se de fato estiver apto, se for um animal que procura a vaca, vai lá, vai cobrir a vaca de maneira correta, vai introduzir uma quantidade seminal bastante importante dentro da vaca, isso vai fazer com que haja uma concepção maior de um número de fêmeas sem que haja a interferência, né? Ou seja, o touro não tem o risco de variação de protocolo ou mesmo ineficiência daqueles que aplicam o protocolo ou até ineficiência daquele profissional que não estou falando de ineficiência só como não é eficiente, mas algum erro, algum problema, né? Algo que pode acontecer com um profissional que faz a própria inseminação. Então, o touro é o touro, né? Mas o touro não demanda mão de obra. Então não precisa ter
D8, D0, D10, independente do protocolo, quantos D vão ser, né, para trazer o gado na mangueira, faz o manejo, alguém tem que fazer isso, tem que estar o material disponível. Opa! Então, nós estamos falando aí que não demanda mão de obra. E os dois, tanto o touro quanto o IATF, são ferramentas importantíssimas e estão aí há bastante tempo disponíveis no mercado para que se construa a produção sempre da melhor maneira possível. Ou seja, não, no meu entender, não são excludentes entre si. Um não choca com o outro. Se nós estamos falando de custo, um custo de um terneiro do IATF, conforme uma palestra que a gente teve ali na Embrapa, eu acho que estava em torno de 138, 140 reais, foi isso que foi falado agora, recentemente, no mês de dezembro de 2023. Um touro, se nós falarmos que um touro vai ser colocado num rebanho de 30 fêmeas, ele vai cobrir 80%. Ou seja, vai produzir 25 animais, vai trabalhar durante 5 anos. Vamos fazer a conta junto aqui no computador. 25 vezes 5 são 125 terneiros. Opa, tá. Então essa é a produção que esse touro vai deixar dentro da propriedade. Esse touro vai ser vendido como touro de descarte depois. Vamos imaginar que ele vai ser vendido aí por uns 4 mil reais, porque é um touro que vai ser pesado. Nós estamos falando aí que o cliente pagou 20 mil no touro e vendeu ele por 4. Então, o que ele desembolsou mesmo para usabilidade durante esses 5 anos foram 16 mil reais. Se nós dividirmos os 16 mil reais pelos 125 terneiros que ele produziu, a conta nos diz que ele fez a 128 reais o terneiro. Ou seja, o custo é o mesmo. Né? Nós estamos falando aí de custo muito parecido. Ah, Rafael, mas não é o mesmo, tu vê. Ah, tudo bem, não é o mesmo, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O touro pode ser mais caro, pode ser um touro de 100 mil. A dose de sêmen do protocolo de ATF pode ser uma dose de sêmen de R$1.000. Então é evidente que pode ser para a esquerda ou para a direita, mas no grosso nós estamos falando aí que está mais ou menos na mesma linha. Nós temos é que decidir se isso é mais conveniente, se é mais eficiente, se é melhor ou se não é, se encaixa na realidade de cada um. Muitos entendem por defender a ferramenta IATF somente e estão dizendo lá que nós temos que só fazer IATF, vamos acabar com o touro. Tudo bem, eu acho que são opiniões, cada pessoa tem a sua opinião e eu particularmente sou um respeitador da opinião alheia. Eu posso não concordar, mas super respeito. E eu não concordo porque na maioria das vezes as pessoas estão defendendo interesses econômicos próprios, né? Porque realmente eu trabalho então com IATF, tem empresas atrás de mim que trabalham com IATF e, bueno, é óbvio que eu vou defender o IATF. E, por sua vez, o produtor de touros que tem 400, 500 touros para vender durante o ano, é o cara que está dizendo que sim, o touro é a grande ferramenta. Então essas pessoas têm discursos parciais, elas não estão dizendo o que de fato serve ou o melhor serviço para o cliente, elas estão dizendo o que lhes servem. E é isso que nós temos que parar de vender o que serve para a gente e começar a vender o que serve para o cliente. Aí nós somos profissionais e empresas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes. Esse é o grande ponto. Então, não dá para achar que porque na fazenda do fulano só fazem ATF com 2, 3 Resync, e aí achar que na tua tem que ser assim porque a modinha é essa. Não acredito que seja assim. Rafael, eu acho que nós temos que parar com essa porra de comparação, parar de olhar para o lado, sabe? Encontrar um profissional honesto, um profissional leal, com princípios e valores, e isso é muito relevante, está complicado. Com esse profissional, traçar um plano para o teu caso concreto e para a tua realidade. Tu tem uma equipe boa que faz o IATF, que maneja o protocolo muito bem e tu tem segurança de que todos os medicamentos, os hormônios, tudo isso vai ser colocado e retirado na hora certa, do jeito certo? Opa! Então tu tem uma grande força. Então, sem dúvida, o IATF pode ser uma boa ferramenta para a tua realidade. Se tu já não tens,
E com certeza já não é, mesmo com todos os benefícios de antecipação, de parição, de ter animais concentrados mais no cedo, de com isso ter um peso ao desmame maior, uma maior concepção das vacas lá na frente. Ou seja, eu sei que isso vai impactar muito, mas se tu não tem equipe para fazer, não adianta. Como eu disse, chega de comparação. Eu acredito que, na maioria das propriedades, isso deva ser usado concomitantemente. São ferramentas complementares. E aí faço um parênteses que eu já fiz lá em cima sobre os embriões, que eu disse que vai crescer muito mais. Da mesma maneira eu vejo os embriões. Eu acho que hoje nós poderíamos trabalhar com 3 ferramentas. Transferência de embriões, ferramenta 2, IATF, ferramenta 3, touro. É assim que a gente trabalha na Fazenda Esperança, e eu acredito muito nessa sequência, porque lá cedo, nas vacas mais férteis, tu tens evidentemente o valor agregado maior, o maior custo, e o animal com com a qualidade maior sendo priorizado. Então, é o animal do embrião. Uma segunda passada, faz IATF em todo o rebanho e depois larga touro. Isso é eficiente. Ah, Rafael, então tem que fazer assim. Acabei de dizer que não. Chega de comparação. Não é porque na fazenda fazem assim que na tua tem que fazer assim. Tem que entender. É óbvio que a gente precisa evoluir. Se tu ainda não faz IATF, poxa, é uma boa oportunidade de fazer um plano aí para o próximo ano, de como que eu vou começar a procurar condições de fazer o IATF. E para isso, gente, não precisa tronco melhor do mundo, a balança melhor do mundo, toda a tecnologia e estrutura. Não, a gente tem que parar com isso, tem que fazer com o que está na mão, tem que fazer o que a gente chama de mínimo viável possível. Pronto. Ah, mas eu não tenho nem cobertura, o meu tronco. Você pode botar um gazebo, bota do lado, bota em cima, na tesoura, para que o profissional trabalhe melhor, naquele lote, vamos fazer um lote só, concentra um lote bom, pelo menos no ano que vem, tu já vais ter um lote de terneiros nascidos de IATF. Investe num sêmen, não busca o sêmen mais barato, mas tu está fazendo uma economia que eu chamo de economia de palito. Sabe? Não faz sentido economizar palito, porque palito é muito barato. Então a gente tem que olhar para isso, olhar para um animal que realmente seja o animal que eu quero que imprima no meu rebanho aquelas características. Fazer um plano genético para que me diga para onde eu estou indo de verdade e com base nisso escolher o sêmen e não, me vê o mais barato que tem para novilha, sabe? Poxa, acho que está mal. Então, gente, concluindo, são 2 ferramentas complementares, o IATF e o touro. Acho que as duas também estão no mesmo patamar de preço, então realmente me parece que nós precisamos usar o IATF, usar o touro e buscar com isso, com essa complementariedade, o maior percentual de prenhez, que é isso que vai deixar lucro para a fazenda. Chegamos no fim de mais um podcast da Fazenda Esperança. Mais um conteúdo, tema polêmico, mas acho que foi bem colocado aí para vocês. Se faz sentido para ti ouvir sobre assuntos como esse, assuntos relevantes, temas da nossa pecuária, não esquece de ativar o sininho para receber a nossa notificação. Toda semana compartilha com os teus amigos, pega esse tema, manda lá. Diz, olha aqui que o Rafael está falando sobre o IATF, sobre o touro, manda para os colegas de faculdade, manda para os produtores rurais, manda para os professores, é isso aí. Mais gente nos ouvindo, é mais gente se informando sobre temas relevantes. Se tu puder, deixa a tua avaliação aí, que é importante para o nosso crescimento também. Valeu, gente! Esse podcast é um oferecimento da Fazenda Esperança e de toda a nossa equipe que se reúne para trabalhar e deixar conhecimento para vocês, trocar ideias, trazer informações relevantes sobre vários temas que nós vamos abordar aqui. Espero que tenha sido bom. Um abraço, até mais.